Queridos, nós estamos iniciando nessa noite de hoje uma campanha, está sendo preparada, na verdade, desde o início do ano, quando nós começamos a estudar o nosso devocional Palavras de Jesus. A ênfase do nosso ano é o ano da presença, queremos buscar mais da presença. Nada vai lhe garantir mais proximidade de Deus do que você apoiar, sustentar a sua fé nas palavras do próprio Jesus. Entenda uma coisa, a palavra de um pastor, às vezes, ela pode mudar a vida de uma pessoa. O pastor fala uma palavra para alguém que está num momento difícil, e a pessoa pega aquela palavra e acredita. A palavra de um médico, a palavra de um psicólogo, não ajuda uma pessoa, irmão, sim ou não? A palavra de um pai, de uma mãe, não pode abençoar uma vida, irmão, sim ou não? E aí imagine as palavras do próprio Jesus. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui, neste evangelho. Porque o evangelho de Mateus, ele é um evangelho muito distinto dos outros que nós temos nas escrituras. A Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o livro de Mateus, e o livro de Mateus é o livro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que mais contém a palavra de Jesus. Quase 60% de todas as palavras que estão no evangelho são palavras do próprio Jesus. Em torno de 1071 versículos que compõem, mais de 50%, 58% são palavras, você vai ver em algumas bíblias em vermelhinho, que são as palavras do próprio Jesus. E nós escolhemos justamente este livro para nos ajudar nessa jornada. Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Obrigado, querido. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Onde você tem fundamentado a sua vida? Onde você tem apoiado a sua fé? Mateus, também chamado de Levi, era um judeu cobrador de impostos, e entenda que essa era uma profissão odiosa na época de Jesus, porque um cobrador de impostos era um judeu que comprou de Roma, que era o império invasor, o direito de cobrar impostos dos seus próprios compatriotas. Eles pagavam a parte pertencente a Roma, mas era muito comum que fossem corruptos. Não se engane, a corrupção vem desde essa época, tá? Não é coisa exclusivamente do Brasil. E aqui ele era uma pessoa muito odiada pela sociedade, uma pessoa rejeitada pela sociedade, e este homem foi chamado por Jesus para esse nobre ministério. Esse evangelho foi escrito por volta do ano 60 ou 70 depois de Cristo, e é aquele que mais contém as palavras do próprio Jesus. Este evangelho, ele é totalmente estruturado em torno de 5 sermões de Jesus, 5 pregações que Jesus fez aos seus discípulos, registrando, por exemplo, o primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o 7, depois o sermão de número 2, instruções aos seus discípulos, que vai todo o capítulo 10, sermão 3, que é o sermão a respeito do reino dos céus, capítulo 13, capítulo 18, sermão 4, onde ele fala sobre o caráter dos discípulos de Jesus. O sermão 5, ele apresenta no capítulo 24, um sermão escatológico, falando sobre o fim dos tempos, sobre como virá o Messias, será a volta do Cordeiro, naquele dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas registro também, que o evangelho de Mateus, ele contém 2 dos textos mais importantes para a jornada de uma igreja evangélica nesse tempo, que é o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento está registrado no evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 36, quando ele fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre toda coisa, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior, o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, segundo grande mandamento. E no final, no capítulo 28,
ele vai trazer para nós o que nós chamamos de a grande comissão, a grande ordem, o grande mandamento dado para a sua igreja, quando ele diz: portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Estes dois textos compõem para nós toda a estrutura missiológica, toda a estrutura que fundamenta as ações de uma igreja nesse tempo que nós vivemos. Então, esse texto de Mateus, esse livro de Mateus, é um livro especial demais, e eu quero muito desafiar você a ler este livro quantas vezes você puder, nessa nossa caminhada de 40 dias, neste propósito, que Deus certamente vai abençoar muita gente aqui. Quantos estão aqui, assim, com corações desejosos de viver algo novo de Deus nos próximos 40 dias, amém? Faça isso, irmão, procure na palavra, consagre um tempo de jejum ao Senhor, porque eu sei que Deus vai fazer coisa extraordinária na sua vida e na sua história. E hoje eu queria começar essa nossa caminhada falando sobre a vida e o propósito de Jesus. A vida e o propósito de Jesus. Esse texto, essa mensagem está fundamentada no 3º capítulo deste evangelho. Peço que você abra a sua Bíblia e deixe-a aberta. No 1º capítulo de Mateus, nós vamos encontrar uma sucessão de nomes chamado genealogia. Ele faz toda a genealogia de Jesus, lá de Adão até ao Jesus. São 14 gerações, tá? 3 grupos de 14 gerações que endossam o nascimento de Jesus. No capítulo 2 de Mateus, você vai encontrar o registro do nascimento de Jesus e de todos os detalhes que vão mostrar o seu caráter único, a sua natureza divina. Mas no capítulo 3 começa de fato a narrativa da sua vida, do seu ministério e do seu propósito, e é onde nós queremos entrar. Este capítulo 3, ele apresenta a narrativa de um homem chamado João Batista, e como ele foi o precursor do ministério de Jesus. Eu quero dizer para você que estudar um pouquinho da história deste homem chamado João Batista e suas palavras que estão registradas no capítulo 3 de Mateus, vão preparar você para entender em qual contexto Jesus chega e qual é justamente a sua natureza e o seu propósito. A vida e o propósito de Jesus, e Jesus veio a essa terra com qual objetivo? Primeiro, para nos trazer arrependimento e nova vida. O tema dessa palavra é a vida e o propósito de Jesus. Por que Jesus veio a essa terra? Qual o propósito que Jesus veio viver entre nós? Por que Jesus morreu numa cruz? Por que ele ressuscitou? Por que ele fez milagres? Por que o Filho de Deus se importaria em vir a esta terra e pregar aos nossos corações? Em primeiro lugar é isso, para nos conduzir ao arrependimento e à nova vida. Mateus capítulo 3, versículo 2 em diante fala assim: e ele dizia, João Batista: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus introduz a narrativa da história de Jesus, mostrando o ministério profético de João Batista, dizendo que João Batista pregava o arrependimento. João Batista desempenhou aqui um papel inicial no ministério de Jesus, anunciando aquele que haveria de vir, e ele é um pregador de arrependimentos. Ele está anunciando que viria um outro, maior do que ele, que daria então continuidade ao seu ministério, continuidade à sua ação. Mas o foco da sua pregação era arrependimentos, mudança de vida. Entenda uma coisa, querido, e é muito importante, o tema dessa série é procurado. Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, há muita confusão hoje no meio das igrejas evangélicas sobre quem é Jesus e sobre sua natureza. Hoje, na parte da manhã, na ministração da ceia que nós tivemos hoje aqui, eu falei sobre aquele momento onde Judas vai trair Jesus à mesa da ceia do Senhor. E vou pontuar
que ele se relacionava com Jesus, mas tinha em seu coração um desejo, uma ambição pessoal. Ele tinha interesses particulares sobre Jesus. Eu digo para você que em nossa geração não é diferente. Existem pessoas que estão se aproximando de Jesus, não pela mudança de vida que ele pode proporcionar, não para perdoar o seu pecado, mas porque aquilo que ele pode fazer para melhorar a sua vida, por interesse, e muitas vezes interesse egoísta. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Jesus veio em primeiro lugar para nos levar a um arrependimento e a uma nova vida. Arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende, ela passa a ver a vida de forma mais ampla, sob a perspectiva do céu. A Bíblia fala que nós precisamos de arrependimento, de mudança de mente. A palavra grega para arrependimento é metanoia, é transformar a sua mente, é você mudar a sua mente, é você enxergar a vida com uma outra perspectiva. Jesus veio a este mundo para mudar a nossa mente. Amém, irmão? Amém, irmão? Para levar você a ver a vida de outra maneira. Não da maneira que você tem vivido hoje, de maneira autodestrutiva, de maneira sem esperança, de maneira sem entusiasmo. Jesus veio para trazer uma nova perspectiva de vida para você. Arrependimento não é apenas ampliar a mente, mas mudar a sua atitude diante de Deus e diante da vida. Jesus quer conduzir você a uma mudança radical de vida, amém, irmãos? É o que ele quer fazer, ele veio para isso. Jesus não morreu na cruz para tornar você uma pessoa próspera, saudável, sem problemas. Eu quero dizer para você que muitas vezes seguir Jesus é ter mais problema. Ele veio para mudar a sua vida, para que você tivesse um arrependimento sincero, uma transformação na sua mente, que te levasse de volta a um relacionamento íntimo com Deus. Jesus veio a este mundo, a sua vida e propósito foram para nos trazer sentido acima da religiosidade. Jesus veio para nos trazer sentido, propósito, acima da religião. Mateus capítulo 3, versículos 7 a 9 diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, porque eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui Mateus registra a presença de dois grupos distintos nessa pregação de João Batista. Os fariseus, que eram homens religiosos, muito observadores da lei, muito preocupados com os detalhezinhos, e se tornaram uma classe, de certa maneira, odiada pelas pessoas, porque eram pessoas hipócritas. Eram pessoas religiosas, mas hipócritas, que preferiam olhar o defeito no olho do próprio irmão, do que perceber o seu próprio erro. Você conhece pessoas assim ainda hoje, no dia de hoje, gente? Parece que ainda hoje, existe especialmente no meio da igreja, pessoas que são equivalentes a esse grupo chamado grupo fariseu, os fariseus. Gente que está preocupada em vigiar a vida do outro, gente que está preocupada em tomar conta da vida do outro, gente que se mostra numa santidade inalcançável, se mostra muito espiritual, não se mostra humano. Aqui na igreja eu tenho muito costume, quem é daqui sabe, que de vez em quando eu estou falando: gente, ora por mim, porque eu sou pecador, preciso de oração, eu sou pecador, eu falho, eu também erro, eu sou apenas um homem. Eu já fui repreendido, irmãos, aqui na igreja. A gente fala assim: pastor, para de falar isso, você tem que parar de falar que é pecador. O que as pessoas vão achar de você? Vão achar que o quê? Que o pastor é pecador. É só isso. E é justamente o que eu quero que você entenda, porque o dia que eu precisar, irmão, o dia que porventura eu estiver fraco, eu gostaria que você me ajudasse. Eu gostaria que você orasse por mim. Eu gostaria que você me sustentasse. Talvez hoje eu possa ajudar você, mas quem que sabe que amanhã não é você que vai me ajudar? Isso para mim é ser igreja. Isso para mim é ser corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que esse grupo aqui religioso, chamado os fariseus, eram pessoas que se achavam intocáveis.
Os saduceus, na contramão, eram os políticos. Pessoas que tinham uma perspectiva totalmente diferente, negavam a ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam em nada espiritual. Existe também pessoas no meio da igreja hoje, irmãos, que são e que representam esse grupo de saduceus, pessoas que perderam a fé no invisível, pessoas que perderam a fé no sobrenatural, são racionalistas. Só acredito se eu ver. Não acredito nesse negócio não, pastor. Isso aí é tudo doideira da cabeça dos outros. Jesus veio também para essas pessoas. Mas entenda uma coisa, Jesus não veio restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido no Éden. Jesus veio restaurar um relacionamento. Jesus não veio para consertar o judaísmo. E vou adiantar para falar outra coisa para você importante. Ele não veio também para instituir uma nova religião. Porque a religião, irmãos, entenda isso, é aquilo que o homem pensa sobre Deus. Jesus não veio instituir uma religião, nem consertar uma religião antiga. Ele veio restaurar algo que foi perdido lá atrás, no Éden, um relacionamento com Deus. A religião, irmãos, é o homem tentando alcançar Deus. A graça do Evangelho de Jesus, ela vem do céu para você. Ela ultrapassa os limites religiosos, as barreiras da nossa religião. Às vezes, irmãos, a religião é o obstáculo no caminho para a redenção, porque não há nada que você possa fazer que te leva para o céu. Você sabia disso? Não há nada que você possa fazer que vai garantir a você a salvação eterna. A salvação eterna é garantida unicamente pelo mérito de Jesus na cruz do Calvário. A salvação que a Bíblia apresenta para nós, irmãos, não é o resultado, eu aqui, bonzão, que não erro, que não peco, eu vou fazendo tudo certinho, aí vai contando os pontinhos lá no céu para mim, várias estrelinhas, aí eu ganhei, aí eu vou para o céu, aí o outro lá não conseguiu, vai para o inferno. Não, irmãos, a salvação é uma dádiva, é um dom gratuito de Deus, para todo aquele que olha para a cruz de Cristo e reconhece, Jesus morreu por mim, Jesus me ama, eu aceito o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Você também faz isso? Você reconhece isso na sua vida? E essa é a salvação, irmãos. Jesus não veio para restaurar uma religião. A religião, ela tenta criar um caminho e uma solução no qual você não precisa ser íntimo de Deus. A religião vai tentar construir uma jornada, uma caminhada, onde você vai chegar ao céu pelo seu mérito pessoal, sem que seja necessário intimidade com Deus. Por isso, irmãos, nessa jornada de 40 dias, nós temos desafiado você a um tempo de comunhão, a um tempo devocional, a orar mais, a ler a palavra. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero dizer uma coisa para você: vir a este culto domingo à noite não garante para você um passaporte para a salvação. Você sabia disso? Ah, mas Deus, eu ia na igreja do pastor Leonardo. Pode conferir, pode procurar nas fotos da equipe de mídia, você vai me ver lá, Deus. Não é sobre estar aqui, é sobre você estar com o seu coração conectado com o Pai. É claro que a pessoa que está com o coração conectado com o Pai quer estar em comunhão com a sua igreja, amém, irmãos? É claro, é óbvio. Mas não adianta você só vir na igreja. Por isso que eu preciso desafiar você que está aqui a ter uma vida de intimidade, de proximidade com Deus, através da palavra, da oração, de hábitos espirituais saudáveis, como o jejum, por exemplo, para que você tenha intimidade, porque essa é a verdadeira religião que agrada a Deus. É isso que Deus quer de você. A Bíblia fala em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que esse texto está dizendo. Ele é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém consegue chegar a uma intimidade com Deus se não passar pela pessoa de Jesus. Por isso, você precisa buscá-lo ainda mais na sua vida. A vida e o propósito de Jesus foram também para trazer juízo sobre a humanidade.
A palavra profética pregada por João Batista prepara um ambiente onde Jesus também vai pregar e falar sobre o juízo vindouro. Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O pecado, irmão, atrai a ira de Deus, porque o pecado ofende a santidade de Deus. Nós não fomos projetados por Deus para viver na prática do pecado, mas para viver em santidade. Deus criou você para viver e para desfrutar da santidade. Por isso que o pecado, irmãos, é tão sério. Por isso que o pecado é algo tão nocivo. E hoje nós vivemos um tempo, irmão, em que as pessoas estão criando palavras novas para o pecado, descomplicando o pecado, tentando reeditar a Bíblia. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, irmão. Pecado é pecado, e ainda que você reescreva a Bíblia a seu próprio interesse, não vai mudar o fato que existem certas atitudes, comportamentos que desagradam ao Senhor. Amém, irmão? Falar sobre Jesus e estudar o Evangelho de Mateus é você entender que a palavra não tem só promessa, bênção e vitória. A palavra tem juízo, a palavra tem cobrança, a palavra tem ajuste. Irmãos, existem momentos que Deus vai apertar com você, sabe por quê? Porque Ele te ama. Não é assim que você faz com o seu filho, sim ou não? Você vê o seu filho fazendo uma coisa errada, o que você faz? Incentiva para que ele faça mais errado? Ou você vai dar uma prensa nele, vai chamar atenção, coloca de castigo, faz alguma coisa aí para levá-lo à razão? É claro que se você é um pai, uma mãe que ama o seu filho, vai discipliná-lo sim. Assim também Deus, Ele vai disciplinar-nos também, através da sua palavra. Irmãos, entenda, quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado, disse o grande teólogo John Stott. Se você não entende o porquê da cruz, você não entendeu ainda como que o pecado ofende a Deus. A maior prova da gravidade do pecado está na sentença que Jesus assumiu em nosso lugar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O pecado é grave, irmãos. O nosso pecado desagrada a Deus. O nosso pecado traz juízo sobre a nossa vida. E eu quero convidar você a refletir sobre isso essa noite. Entenda, irmãos, o pecado, ele nos separa de um potencial, de uma vida maravilhosa que Deus tem para você. Trate sério com o pecado. Essa é a mensagem que o Evangelho de Mateus vai trazer para a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você também, quarto, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer acessibilidade, à santidade e ao poder. Mateus capítulo 3, versículo 11 fala assim: eu os batizo com água para arrependimentos, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, igreja? João Batista já anunciava que o batismo era sobre arrependimentos, mas que Jesus viria para trazer à humanidade um batismo com fogo, um batismo com o Espírito Santo. Quem sabe essa palavra dele já era uma promessa, uma palavra profética sobre o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando diz que de repente veio do céu um som como de vento muito forte, encheu toda a casa em que estavam assentados, e viram como que fossem línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Jesus veio nos habilitar para recebermos o Espírito Santo em nosso coração. O ministério de Jesus veio com o propósito de nos preparar para receber o próprio Senhor em nosso coração.
Ele nos preparou, e isso é possível hoje através da obra do Espírito Santo. Você não precisa trabalhar sozinho, você não precisa mais se esforçar sozinho para viver uma nova vida. Ele pode gerar isso em você através da obra do Espírito Santo, desde que você abra o seu coração para recebê-lo, desde que você creia de todo o seu coração. Quando você entrega a sua vida a Jesus de verdade, a Bíblia fala que nessa hora você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso, irmão? É Ele que faz, é o selo que vai marcar você, que vai consolidar a sua fé em Cristo Jesus. A vida e o propósito de Jesus também foram para nos trazer relacionamento e intimidade. Mateus 3,13 diz assim: então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus foi procurar João para ser batizado. Jesus não precisava ser batizado. O batismo é para arrependimento. Jesus é santo, perfeito, sem pecado. Ele não tinha do que se arrepender, mas ele vai em obediência, ele vai cumprir a justiça. No batismo de Jesus, ali ele vai mostrar a sua submissão à vontade do Pai, querendo se identificar com aquilo que havia sido escrito no Antigo Testamento a seu respeito. Irmão, o batismo nas águas é um símbolo na sua vida de que você está realmente determinado a viver uma vida de obediência. E aí serve para você também. Veja que coisa linda. Se Jesus se batizou e não precisava, quem é você para dizer que não precisa ser batizado? Quem é você? Quem sou eu? Irmão, o batismo é para quem crê. O batismo é para aquela pessoa que já entendeu que a sua vida quer viver a sua vida em obediência a Deus. E eu quero desafiar você, irmãos, a colocar no seu coração, quem sabe, na próxima oportunidade que tiver, você também descer as águas e declarar a sua fé em Jesus e o seu desejo de obedecer a Deus. Que quando você está batizando, você está dizendo isso: eu estou aqui dando testemunho que sou obediente e quero obedecer cada dia mais a Deus e a sua vontade. Quantos aqui já se batizaram nas águas em nome de Jesus? Há espaço para você na próxima edição do nossa Festa das Águas. Quem sabe vai ser você dando esse testemunho de obediência diante do Senhor, amém? E para terminar, gente, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer paternidade para aqueles que o buscam. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Jesus cumpriu a vontade de Deus, Jesus cumpriu a vontade do Pai, e recebe essa palavra de credibilidade, de endosso ao seu ministério, dizendo que tipo de relacionamento o Deus Pai tinha com ele. Este é o meu filho. Jesus veio também para mostrar para você que você tem um Pai que te ama, um Pai que olha para você, um Pai que se preocupa com você, e se preocupa tanto que enviou Jesus para cuidar da sua vida, para ajudar você na sua caminhada. O desejo de Deus para nós é que nós vivamos assim, como Cristo, obedientes a Deus e cumprindo a sua vontade. Jesus veio a este mundo para nos apresentar um Deus Pai, um Deus que está presente, um Deus que se interessa na sua vida, não um Deus distante, não um Deus isolado, não um Deus que fica distante dos problemas humanos, um Deus presente, um Pai que se importa com você. Ao olhar para a cruz, ao olhar para a vida de Jesus, eu penso que eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai eterno no céu, que cuida da minha vida, e Ele cuida de você também. Feche seus olhos, eu gostaria de orar pela sua vida. O Antigo Testamento, ele termina de forma dramática e triste, como se declarando que o homem não consegue obedecer a Deus, que o homem nunca conseguirá fazer tudo o que precisa ser feito
para alcançar a sua salvação. O profeta Ezequiel, ele aponta para o futuro e diz assim: olha, eu estou preparando algo e darei a vocês um novo coração. Eu colocarei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Jesus, ele veio a este mundo, em primeiro lugar, para restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. Jesus não veio para resolver o seu problema, tornar você próspero, rico. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te dar esperança. Jesus veio para reconectar você com o teu Pai que está nos céus. Você não é órfão. Você não foi abandonado. Se você está aqui hoje, eu quero dizer para você que você só está aqui por um motivo. Deus tem cuidado de você. Deus tem sustentado você na sua jornada, no seu dia a dia, nas suas lutas. Ainda que você não o veja, Ele está lá. Ele está todo o tempo ao teu lado. E nessa noite, Ele convida você a viver um novo tempo. Ele convida você a dar mais um passo na direção, a deixar para trás, quem sabe, pecados, maus hábitos, deixar para trás um passado tenebroso e olhar para o futuro com esperança. Jesus ama você. Talvez essa seja uma das frases mais citadas por nós evangélicos. Jesus te ama. Ele veio para isso. Ele veio para dizer para você que o relacionamento com o teu Pai que está no céu é possível de ser restaurado, se você passar por essa ponte chamada Jesus. Eu queria perguntar para você hoje, nessa noite, você que ouviu essa palavra, você que entendeu, e você que gostaria aí no seu lugar de declarar: pastor, eu quero isso na minha vida, eu quero confessar Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz para perdoar o meu pecado, e hoje eu quero declarar isso, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Você quer isso? Levanta a sua mão onde você estiver. Onde você estiver, eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe você. Somente se você crer. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus abençoe, tá? Que Deus te abençoe aí atrás. Amém. Que Deus abençoe vocês, casal. Que Deus abençoe. Irmãos, é para quem crê. Se você crê nisso, tudo começa com um primeiro passo. E o primeiro passo é o passo da fé. Eu quero perguntar para você também, que hoje que está afastado da igreja, você que hoje está distante, você que já esteve numa igreja, mas por algum momento, alguma situação, quem sabe por causa da religião, de pessoas, de críticas, você se afastou. Hoje o teu Pai Celeste te chama de volta. Vem, volta para casa, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é da minha presença. Eu quero convidar você também, que está afastado, a dar um passo, a voltar para Jesus, a voltar para a sua igreja, a voltar, quem sabe, à comunhão da igreja, aqui ou em outro lugar. Mas não fique, irmão, não volta para casa do mesmo jeito que você estava hoje. Quero também estender esse apelo para você, que hoje ouve essa palavra e no seu coração tem o desejo: pastor, eu creio em Jesus como meu Senhor Salvador, quero estar perto dele, quero me batizar na próxima oportunidade que tiver, ou quero me tornar membro da igreja, quero acertar minha vida aqui na igreja, para fazer tudo direitinho, preciso estar em comunhão com uma igreja local, e é essa família que eu escolhi. Amém, glória a Deus. Há lugar para você aqui entre nós também.